Oi, pessoal, mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Agora, meus queridos, é dia 15/7/2026 e são 3h44 da manhã. Sim, eu perdi o sono. Sim, ao invés de tentar dormir de novo, me acalmar e voltar para descansar mais um pouquinho e acordar, sei lá, 5 horas, que é o horário que eu normalmente acordo, eu resolvi o quê? Gravar um podcast que a cabeça não estava parando. Sintomático? Talvez um pouquinho. Problemático? Com certeza. Mas pelo menos vocês têm um episódio. E hoje a gente vai falar sobre insônia. E vamos falar sobre madrugada também, né? Porque não é possível, gente. Não é possível estar gravando essa hora, é inadmissível, enfim. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo dormir bem, porque eu claramente não estou conseguindo. Se bem que eu acordei 3 horas, aí eu fiquei fritando, feito um bife na cama, virando de um lado, virando para o outro, e eu tô bem, eu não tô com sono, assim, parece que eu tô descansado. E eu fui dormir, acho que era umas 10 horas da noite, então 10, 11, meia-noite. Uma, duas, três. Eu dormi 5 horas mais ou menos. Eu durmo, sei lá, 6, 7 horas no máximo. E foi isso que aconteceu. Também fui pegar uma blusinha por motivos de frio? Não, porque eu vi que o último episódio eu tava gravando com essa mesma camiseta. Eu falei, eu não posso gravar 2 vezes com a mesma camiseta, né? 2 episódios seguidos. Muito embora exista uma coisa chamada máquina de lavar. E não tenha problema nenhum repetir roupinha, inclusive é mais sustentável. Vocês veem só, né, para onde eu tô indo com essa cabeça de 3 horas da manhã, de 15 para as 4 da manhã? Para lugar nenhum, né, para variar. Mas vamos lá. É tudo bom com vocês, gente? Qual que é a relação de vocês com a madrugada, assim? Porque eu sei que tem muita gente que gosta de dormir tarde ou fica acordado até esse horário e vai dormir, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã, fica jogando, assistindo filme ou até mesmo trabalhando, né? Quem faz o contraturno. Mas eu sempre tive uma relação assim bem tranquila com a noite, com a madrugada, sempre estava dormindo, né? E eu lembro que quando eu era mais jovem, né, quando eu era adolescente, eu reservava parte dos meus finais de semana para ficar acordado até de madrugada, mais ou menos. Por quê? No Cartoon Network, lá atrás, quando a gente ainda não tinha serviço de streaming, eram poucas as opções que você tinha para assistir anime, por exemplo. E tinha o Toonami. Antes do Toonami ficar ali na faixa das 5 da tarde, mais ou menos, ele passava muito tarde, ele passava tipo 11 horas da noite, começava 11 horas da noite. E aí eu tinha TV a cabo em casa, só que a TV ficava na sala, a TV a cabo ficava na sala, e aí eu sempre pedia para os meus pais para sábado eu ficar assistindo TV. Então eu assistia Yu Yu Hakusho, acho que eu até já falei disso em algum outro episódio. Era Yu Yu Hakusho, Inuyasha. Qual outro que tinha? Tinha Gundam Wing também, mas eu não gostava. E depois de tudo isso, tinha ainda o Adult Swim no Cartoon Network também, que era aquele bloco de desenhos mais adultos, né? Mais, enfim, animação adulta, aquele besterol. Então tinha Space Ghost Entrevista, Space Ghost contra as Forças do Mal. Como que era mesmo o nome do Space Ghost Adult Swim? Space Ghost Coast to Coast, que era um programa de entrevistas com o Space Ghost, que era uma paródia de programas de entrevista. Tinha o. Ai, como que é o nome? Gente, tá fugindo todos os nomes. Também, né? 15 para 5, 15 para as 4 da manhã. O que vocês esperam? Desenhos Adult Swim. Vamos ver. Lista. Ótimo que as pessoas já fizeram essa lista antes. Rick and Morty. Rick and Morty eu acho que é mais novo, eu não assistia na época que eu assistia Cartoon Network. Aqua Teen, Smiling Friends e Primal. Eu lembro do Aqua Teen. Smiling Friends e Primal eu acho que são mais novos. E tinha também, na mesma faixa, na Sony, no canal Sony, tinha o Pi, Politicamente Incorreto, que era também tinha alguns desenhos diferentes assim, mais adultos. Então
eu reservava parte da minha madrugada, a partir de 11 horas até umas 2 da manhã, mais ou menos, de sábado, para assistir esses desenhos e assistir essas animações que só passavam nesse horário. Mas, tirando isso, eu sempre fui muito tranquilo com horário para dormir, para ficar acordado e tal. Eu acho que varar a madrugada mesmo, adentro, eu só varei quando eu ia para alguma festa, mas foi mais quando eu cheguei ali no início da minha vida adulta, com 18 anos, então daí sim, né, sair de casa é, 10, 11 horas da noite, voltar para casa 4, 5 da manhã com o sol na cara, que hoje, inclusive, é algo que eu tenho desespero. Eu fico desesperado de voltar para casa com o sol na cara, sair de noite e voltar com o sol na cara. Não dá. Para mim é inadmissível, assim, é perder qualidade de vida, de verdade. Eu fico chateado. Eu não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. Assim, mais recentemente, deve ter sido tipo em alguma formatura, ou casamento, ou festa, alguma coisa assim, mas situações muito pontuais. Mas quando você é mais jovem, vira quase que rotina, sabe? E hoje em dia eu já fico bastante chateado de pensar nessa possibilidade, porque ai, gente, madrugada é pra você dormir, né? Se você não trabalha de madrugada, se você não tá no contraturno, é pra você estar dormindo, você tá descansando, sabe? Não é pra estar assistindo TV, jogando videogame, é pra você dormir. Ok, que cada um faz o que quiser com a sua vida e tal, leva a sua vida do jeito que quiser, mas, sei lá, eu acho pelo menos que madrugada é pra gente dar uma descansada boa. E uma coisa interessante assim, em comparação a que horário eu começo a achar aceitável acordar. Por exemplo, eu começo a achar aceitável acordar a partir das 4 da manhã. Por quê? Porque já tem coisa acontecendo na TV 4 horas da manhã. A minha vida inteira sempre foi muito guiada, meu reloginho sempre foi muito guiado pela TV. Quando eu era criança, e eu sempre estudei de manhã, ou pelo menos a maior parte da minha vida, acho que eu devo ter estudado à tarde, sei lá, 4 anos da minha vida. Os 4 primeiros anos eu estudei à tarde, o resto da minha vida eu estudei de manhã. Então eu sempre acordei cedo pra ir pra escola. Então eu sempre acordava tipo 5:30, 6 horas da manhã. Então virou hábito. Até quando eu não preciso acordar cedo na minha rotina atual, eu acordo cedo porque eu já tô acostumado com isso. Tipo, se dá 8 horas da manhã, 8:30, eu acordo, eu sinto que eu já perdi a manhã. Doido, né? Mas voltando, eu sempre me guiei muito pela televisão. E eu lembro que quando eu era criança, é, a gente acordava para ir para a escola, começava a se preparar e eu deixava a TV ligada. E era uma época que as TVs elas tinham aquele período de manutenção delas, então elas literalmente saíam do ar de madrugada. Aí ficava um color bar na tela, ou ficava o logo da emissora, ou como era no caso do SBT, ficava o logo do SBT e ficava tocando música. Ficava o logo, o horário. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês para tentar mostrar como que era. Ficava o logo, o horário, a data e ficava tocando música de fundo. Só que as músicas que ficavam tocando de fundo era a mesma playlist todo dia. Então eu sabia que quando começasse a tocar uma determinada música, que era Bon Jovi Always, eu tinha já que estar pronto para tomar café para eu ir para a escola. Então era o meu relógio, porque ela sempre tocava na mesma ordem, então era meio que a marcação do meu tempo. Então quando começar a tocar essa música, eu já tenho que estar pronto. Se começava a tocar e eu não estava pronto, eu sabia que eu estava atrasado até sem olhar para o relógio. Então, é interessante porque muda a nossa percepção de tempo mesmo, né? Imagina, antes, eu considerar que 4 horas da manhã já era um horário para considerar estar ativo e estar no ar, estar no ar, ó, estar já fazendo coisas, né? Começando o dia e tal. Imagina, isso era impensado, mesmo porque nem as emissoras de TV estavam acordadas nesse horário. Mas olha que interessante, de uns tempos para cá, eu estou falando de coisas de 10 anos, por exemplo, as pessoas passaram a entender a madrugada como um período em que as pessoas realmente estão ativas, né? As emissoras de TV, enfim, começaram a olhar para a madrugada de uma forma mais interessada e interessante. Tanto é que hoje em dia você tem programação começando cada vez mais cedo. Você tem programação ao vivo na madrugada, né? Você tem jornais ao vivo na madrugada. O SBT mesmo tem jornal ao vivo de madrugada.
A Globo começou lá em 2014, se eu não me engano, o Hora um às 5 horas da manhã, né? E depois passou para as 4 horas da manhã, daqui 7 minutinhos começa o Hora um. Isso porque as pessoas estão acordando mais cedo, né? O dia começa muito mais cedo, então você começa a ver a atividade mais cedo. Então eu sinto internamente, eu como criaturinha de televisão, sinto que 4 horas é um horário aceitável, que é como se, não tô acordando sozinho. O Thiago Scheuer tá lá no Hora um, o pessoal já tá dando notícia, lá no SBT já tem gente ao vivo, é como se eu tivesse companhia, sabe? Então, tudo bem acordar esse horário, tá tudo certo. Antes disso, talvez não, mas 4 horas já é um horário aceitável para começar o dia, né? Para começar as coisas. Mas eu acho que sempre foi essa relação com a madrugada, com horários mais cedo. Eu sempre fui a pessoa da manhã. É doido pensar nisso, sabe? Porque eu sempre preferi e prefiro ainda hoje em dia acordar mais cedo para fazer as coisas do que ficar até tarde fazendo, porque chega um horário da noite que meu cérebro ele já não funciona. Não roda, sabe? As coisas mais simples que eu faria em 5 minutos, eu consigo fazer em meia hora. Então, nesses momentos, eu prefiro dormir, acordar muito mais cedo, até contemplar acordar de madrugada, sei lá, 3, 4 horas da manhã, mas ter dormido para eu conseguir dar conta daquilo, daquela tarefa. Então, e sempre funciona. Sempre, tipo, dormiu, resolveu no dia seguinte muito rápido, muito fácil. Mas se eu fico estendendo e falando, não, eu vou ficar até tarde, até resolver, até resolvo, mas é muito sofrido. É um processo muito mais longo para mim, muito mais moroso, sabe? Para vocês é assim também? Vocês também funcionam desse jeito ou vocês conseguem trabalhar, estudar até muito tarde? Né? Lógico, às vezes a gente não tem nem opção. Mas quando tem opção, eu prefiro dormir e daí acordar mais cedo e fazer as coisas que eu acho que roda melhor para mim. Porque eu nunca fui a pessoa de ficar até tarde fazendo as coisas e nem estudando, nem lendo, sabe? Não passar longos períodos fazendo as coisas. Eu acho que mesmo quando eu estava na escola e eu precisava estudar, eu nunca fui muito de estudar, mas eu sempre fui muito de prestar atenção na aula. Então eu prestava muita atenção, anotava tudo e depois eu só revisava, não passava longas horas estudando, então não passava 2, 3, 4 horas estudando. E se eu precisava fazer um período maior, eu quebrava esse período. Então eu estudava uma hora, descansava meia hora, estudava uma hora, descansava meia hora. Justamente porque eu prestava atenção. Então, na aula, eu estava 100% focado, anotava muito, fazia muito resumo, não falava com ninguém na aula, então meio que eu não precisava ficar me esforçando muito para lembrar o que tinha acontecido, porque eu já tinha assimilado aquele conhecimento. Então era mais fácil para mim, principalmente para as matérias que eu tinha facilidade, que são todas menos português. Todas menos português, não. São todas menos física, química e matemática. A maioria, pelo menos. E então eu acho muito doido quem tem esse hábito, né? Por exemplo, hoje em dia a gente vê muito conteúdo de estude comigo até a vela terminar de queimar. E a pessoa tipo estuda 5 horas, 6 horas, por exemplo. E eu acho isso incrível, de verdade. Eu acho que é uma fórmula que funciona para muita gente e que diferencia muito dessas pessoas também. Acho que é uma capacidade de concentração muito grande e de imersão muito grande que eu, sinceramente, não tenho. Eu, às vezes, estou trabalhando e eu estou fazendo alguma coisa, eu sento, escrevo, sei lá, 5 palavras do que eu preciso criar, aí eu levanto, vou tomar água, tomar um café, aí eu volto, daí eu escrevo mais 5, aí depois eu dá um sprint assim, dá um surto de criatividade, daí eu escrevo um monte. E assim vai, gente. Acho que cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa funciona de um jeito. E é doido pensar que nesse momento que eu tô gravando, tem tanta gente acordando, tem tanta gente indo dormir, tem tanta gente que não dormiu, tem tantas vidas acontecendo de madrugada que a gente nem imagina, né? Muito doido a gente pensar em existir no mundo ao mesmo tempo com tanta gente e com tanta, sei lá, tanta história que a gente não conhece, tanta vida que a gente não conhece, né?
Enfim, devaneios e pensamentos da madrugada, né, meus queridos? E agora são 3h58. Hora 1 começa em 2 minutinhos. E eu acho que eu vou fazer um chá, porque agora eu não quero tomar café. E vou assistir. E por isso, vou ficando por aqui, Voando com Baleias vai chegando ao fim. Não se esqueçam então que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify. E ao meio-dia no YouTube, além dos nossos cortes aí no TikTok, YouTube Shorts e também no Instagram, beleza? Fiquem bem, espero que vocês não tenham insônia como eu, se cuidem e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço pra vocês e até lá. Valeu, tchau, tchau.